Eu estou aqui há bastante tempo. Testemunha e personagem da história de São Paulo e do Brasil. Eu sou Caetano de Campos. Não o médico, educador, diretor e patrono da Escola Normal e, mais tarde, do Instituto de Educação. Eu sou o prédio que domina a Praça da República no centro da cidade de São Paulo desde 1894. Através das minhas 225 janelas, que são os meus olhos, eu vi as construções de taipa da nossa cidade serem substituídas pelas casas de tijolos. As mansões dos barões do café subirem do chão e depois perderem o glamour. Os primeiros edifícios ganharem as alturas. Eu acompanhei as ruas de terra sendo cobertas pelos paralelepípedos e depois o asfalto cobrir tudo, até os trilhos dos bondes. Eu gostava tanto de ver os alunos chegando de bonde de todos os cantos da cidade. Hoje, as pessoas chegam por baixo da terra e saem da estação do metrô. O que mais falta para eu ver? Mas deixa eu contar a minha história. Com a proclamação da República, em 1889, os novos dirigentes paulistas quiseram fazer da educação pública um dos símbolos do novo regime e resolveram construir uma escola com aspecto palaciano. Um monumento imponente, como o lema Ordem e Progresso, que os positivistas adotaram para a nova bandeira do Brasil. Originalmente, foi construído com 2 andares. Depois, a escola ficou pequena para abrigar tantas atividades e construíram o 3º pavimento. Minha fachada tem elementos decorativos clássicos, bem diferenciados. Essa mistura é característica do ecletismo arquitetônico do final do século XIX. Minhas paredes são de tijolos, revestidas com estuque. Até hoje, vocês podem passear pelo meu interior, admirando meus pavimentos assoalhados e os forros de estuque de gesso. Querem saber as minhas medidas? 86 metros de frente por 37 de profundidade nos pavilhões laterais. No porão ficavam as oficinas escolares. Vocês imaginam que durante muito tempo os alunos e as alunas ficavam separados? Havia um setor para cada sexo e até a entrada era independente. Em cada setor funcionavam as salas de aula de ensino superior, a escola normal e de ensino elementar, a escola modelo. As minhas dimensões e formas arquitetônicas estavam dentro de uma concepção moderna de ensino desenvolvida por um pedagogo chamado Pestalozzi. As salas de aula foram projetadas para receber 35 alunos. Com 5 metros de altura, ofereciam boas condições de temperatura e acústica. Esse prédio, ele é impressionante. Ele é um marco na paisagem de São Paulo. Isso eu sabia. A beleza desta praça, que é indiscutível em todas as fases da vida dela. Mas naquela época, esta praça era cheia de jovens, de saia azul marinho e blusa branca. As normalistas. O prédio e as normalistas eram uma coisa só. Então foi aqui que eu entrei e não imaginei que era para ficar. Eu entrei para assistir uma cerimônia, mas fiquei a convite da diretora, que resolveu me convidar para fazer, se eu queria continuar meus estudos interrompidos pela cegueira que me havia afetado há 7 anos antes. E foi assim que eu entrei nesse prédio, que eu conheci de 2 formas diferentes. Quando eu via, era só de fora. E quando eu não mais podia ver, eu entrei. E aqui eu fiquei. O Mário de Andrade e a Patrícia Galvão, que participaram da Semana de Arte Moderna em 1922, estudaram aqui. Pelos bancos escolares do Caetano de Campos, passou muita gente que se destacou na literatura.
Sérgio Buarque de Holanda, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles. 23 de maio de 1932. Aqui do lado, na esquina da Praça da República, num protesto contra a ditadura de Getúlio Vargas, os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram mortos a tiros e deram origem ao MMDC. Foi o estopim para a Revolução Constitucionalista do dia 9 de julho. Com o coração na mão, acompanhei muitos alunos partindo nos batalhões de voluntários. As normalistas foram para as oficinas de costura e as fábricas de capacetes e munição. No final da década de 30, eu ganhei mais um pavimento. Foi aqui, no terceiro andar, que começou a funcionar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu fui um dos berços da Universidade de São Paulo. Em 1968, as manifestações contra outra ditadura e os estudantes pediam mais uma vez por uma Assembleia Nacional Constituinte. Novamente, os alunos do Caetano de Campos foram para as ruas. O susto maior foi em 1975. Para construir uma estação, a companhia do metrô quis me demolir. Deu gosto de ver como os antigos alunos reagiram. Tanto fizeram que o Condefat me deu o merecido status de monumento histórico. Em 1978, o Instituto de Educação foi transferido e passei a abrigar a Secretaria Estadual da Educação. Que responsabilidade! São 5.408 escolas, 5.590.207 alunos e ainda 278.440 funcionários distribuídos por todo o estado. Passei por uma grande reforma e restauração em 1979 para adaptar o prédio às suas novas funções. Ganhei uma garagem subterrânea e recuperei o glamour dos velhos tempos. Essa escada era um mito. Só os professores subiam por ela, os alunos não. Revisitar a Escola da Praça hoje é um momento emocionante para mim. Aqui eu aprendi tudo: a arte, a dança, a música, o teatro, o canto, a disciplina, a responsabilidade. Uma escola humanística que nos formou para a vida. Refizemos a Associação dos Ex-Alunos da Caetano de Campos porque quisemos devolver ao Estado aquilo que ele nos deu. Entrei aqui aos 6 anos de idade. Saí daqui professora. Nos primeiros dias de aula, em 1894, os alunos escreviam farmácia com PH. A moeda era o réis e o presidente era Prudente de Moraes. Bastante coisa mudou neste tempo todo. Mas a educação continua sendo o caminho para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. E eu sei que vou continuar aqui por muito tempo ainda, guardando o passado e ajudando a construir o futuro para as novas gerações.